Boa tarde. Iniciemos o nosso estudo de hoje, pedindo a intercessão da Virgem Maria junto ao seu divino esposo, o Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Hoje nós vamos dar continuidade ao 4º capítulo, né? Bendita entre todas as mulheres. A 4ª estrela da nossa mãezinha, né? Então vamos lá. Nós paramos aqui, né, dizendo que o Magnífica é o canto de glória de Maria por ter sido a eleita de Deus. Em sua qualidade de mãe, tem a Virgem. Desculpa, eu dei uma perdida. Um certo direito singular a todos os dons de seu filho, afirmam os santos teólogos. Então, ela foi eleita por Deus e, como mãe, ela tem um certo direito singular aos dons de seu filho. É como as mães aqui da Terra, muitas vezes, né, sabem que o filho tem um grande dom e aí oferecem, meu filho sabe fazer isso, eu vou pedir para ele fazer para você. Né? Quantas vezes a gente faz isso com as nossas amigas, com os nossos amigos, familiares? O filho tem um dom e a gente pede ao filho que faça aquilo, porque, como mãe, a gente tem um certo direito aos dons dos filhos, né? Eles têm ali um carinho com a gente que faz com que esses pedidos sejam atendidos. Quanto mais a Virgem Maria, né? Com um filho tão maravilhoso. Todas as criaturas revelam Deus de algum modo. Isso é bem legal, gente. Todas as criaturas revelam Deus de algum modo. São como espelhos da divindade. Alguém já disse que Deus não fala, mas tudo fala de Deus. Frase linda. Deus não fala, mas tudo fala de Deus. Maria é um espelho especialíssimo de Deus, afirma São Tomás de Aquino. Os outros santos, ele diz, são exemplos de virtudes particulares. Um foi humilde, outro casto, outro misericordioso, e assim nos são oferecidos como exemplos de uma virtude. Mas a bem-aventurada Virgem é exemplo de todas as virtudes. Então, a Virgem Maria é como a lua. A lua é maravilhosamente iluminada pelo sol. Ela reflete o sol. As estrelas estão distantes, são tão pequenininhas, né? São os demais santos. A Virgem Maria, ela reflete perfeitamente o nosso sol, que é Deus. Então, a bem-aventurada Virgem é exemplo de todas as virtudes. É por isso que uma das invocações da ladainha é chamada de espelho de justiça. Então, nós damos esse título a Nossa Senhora na ladainha, né? A igreja deu esse título, espelho de justiça. Deus é o Deus justíssimo, né? O Deus altíssimo, a própria justiça. E aí ela é espelho. Diz Santo Afonso que Nossa Senhora revelou a Santa Isabel de Turíndia que quando era ainda bem menina, no Templo de Jerusalém, foi consagrada a Deus. Então, ela, né, numa revelação particular a essa Santa Isabel de Turíngia, quando era menina, disse a essa santa que quando era menina, aconteceu essa consagração a Deus. Levantava-me à meia-noite e ia ao templo orar ao Senhor diante do altar, para que me concedesse a graça de observar os preceitos e contemplar a mãe do Redentor.
Gente, a Virgem Maria pedia para contemplar a mãe do Redentor. Olha a humildade dela, né? Ela queria cumprir os preceitos de Deus e contemplar a Virgem que seria mãe do Redentor. Roguei-lhe que me conservasse os olhos para vê-la, a língua para louvá-la, as mãos e os pés para servi-la, e os joelhos para adorar em seu seio o divino Filho. Então a santa, ao ouvir isso, perguntou à Virgem: Mas, senhora, vós não éreis cheia de graça e de virtudes? Ao que Maria respondeu: Sabe que eu me tinha como a mais vil entre as criaturas e a mais indigna das graças do céu. Por isso pedia continuamente a graça e as virtudes. Pensas tu que eu tenha possuído a graça e as virtudes sem fadiga? Sabe que graça alguma recebi de Deus sem grande fadiga, oração contínua, desejo ardente e muitas lágrimas e penitências. Mas que coisa mais linda! A Virgem Maria se considerava a mais vil das criaturas. Olha o tamanho da humildade dela. Se ela não tinha pecados, porque ela foi protegida por Deus e preparada sem pecado original, e com o seu esforço e a vontade de Deus, ela conseguiu não só não ter nenhum pecado durante sua vida, como ter todas as virtudes. Ela queria ser digna de conhecer a Mãe de Deus. Ela não fazia ideia de que ela seria a Mãe de Deus. Então ela pedia, desde menina, desde criança, para contemplar a Mãe do Redentor. Antes da Mãe do Redentor ser sabida pela humanidade, a Virgem Maria tinha em seu coração já o desejo de conhecê-la. Ela já sabia da especial graça que seria conhecer a Mãe do Redentor, sem imaginar que seria ela própria. Imagina nós, né, que já sabemos que ela é a Mãe do Redentor e que ela tem todas essas graças e virtudes. Como deveríamos pedir a Deus para contemplar essa Mãe? Como deveríamos pedir a Deus para ter a graça de um dia estar na presença dela? Então, olha, vamos guardar isso aqui como exemplo para nós. Eu me tinha como mais vil entre as criaturas e a mais indigna das graças do céu. Por isso, pedia continuamente a graça e as virtudes. Então, se a própria Virgem Maria, olha, graça alguma recebi de Deus sem grande fadiga, oração contínua, desejo ardente, muitas lágrimas e penitências. Se a Virgem Maria precisou disso, quanto mais nós, que somos muito menos dignos que ela, né? Muito menos santos, virtuosos. Então, nós precisamos pedir continuamente, através da oração, ter um desejo ardente pelas virtudes. Lágrimas de piedade, viu, gente? Aqui não é lágrima de lamúria, não é autopiedade, é lágrimas de contrição daquilo que não somos bons, daquilo que ainda não agrada a Deus. Nós precisamos pedir o dom das lágrimas, de chorar aquilo que não é bom em nós, aquilo que não é ainda a vontade de Deus, e fazer penitência. Nossa Senhora também revelou a Santa Brígida que desde pequenina foi cheia do Espírito Santo e, à medida que crescia em idade, aumentava também em graça. Ciente pela Sagrada Escritura de que Deus devia nascer de uma virgem para salvar o mundo, abrasou-se de tal forma seu espírito no amor divino que não pensava senão em Deus, não desejava senão a Deus e só em Deus se comprazia. Sobretudo, desejava alcançar a vinda do Messias, na esperança de ser a serva daquela feliz virgem que merecesse ser sua mãe. A Virgem Maria desejava ser a serva da feliz virgem que merecesse ser a mãe do Messias. Era o desejo da alma da Virgem Maria.
e com quantas graças ela foi alcançada pelo desejo de ser serva. Nós devemos desejar ser servos da feliz Virgem que mereceu ser a mãe do Messias e aprender dela própria, que era esse o seu desejo. Ela não pedia a Deus quero ser mãe do Messias, ela pedia a Deus quero ser serva da mãe do Messias. Que bonito! Precisamos aprender a fazer esse pedido a Deus. Tive um pequeno problema aqui. Afirma Santo Afonso que, certamente por amor dessa excelsa menina, acelerou o Redentor sua vinda ao mundo. Enquanto Maria, em sua humildade, não se julgava digna nem mesmo de ser a serva da Divina Mãe, foi ela mesma eleita para essa sublime dignidade. O amor acelera os planos de Deus, gente. Isso é muito verdadeiro, né? Nós precisamos aprender a amar a Deus e pedir sempre a sua vontade, mas o amor que a gente dedica a Deus pode acelerar os planos de Deus, assim como a Virgem Maria acelerou o primeiro milagre de Jesus, quando pediu a ele, né, o milagre das bodas de Caná. Foi por amor que ele acelerou o seu início, né? Com a fragrância de suas virtudes e poderosas súplicas, atraiu ao seu seio virginal o Filho de Deus. Como a rola que vai pelos campos, Maria sempre gemia no templo, lamentando as misérias do mundo perdido e pedindo a Deus a comum redenção. Então, a Virgem Maria lamentava as misérias do mundo, gemia no templo por essas misérias do mundo perdido e pedia a Deus a comum redenção, a redenção de todos. Ai, coitada da Virgem Maria por ser nossa mãe. Como não deve chorar e gemer ela por ver as nossas perdições. O mundo de hoje ainda está mais difícil do que na época dela. E nós, mais relaxados, não estamos fazendo aquilo que deveríamos, não pedimos com fervor, não oramos com devoção, com perseverança. Ai, mãezinha, que pena que a senhora tem que sofrer com filhos tão difíceis como nós, tão rebeldes. Né? Nós precisamos pensar nisso. Ela, antes de ser nossa mãe, já pedia a nossa redenção. Com afeto e fervor, repetia diante de Deus as súplicas dos profetas para que mandasse o Redentor. Foi por isso, afirma São João Crisóstomo, que Deus escolheu Maria para sua mãe na terra, porque aqui não achou virgem mais santa e perfeita que ela, nem lugar mais digno para a sua morada, ao que seu sacrossanto seio. Gente, como para Deus não existe tempo, primeiro ele viu o amor da Virgem Maria, depois ele a preservou de toda a mancha do pecado original. Ela tem esse mérito do amor. Ela conseguiu apressar a vinda do Salvador. Ela foi escolhida pelo seu amor e preservada por essa característica, porque Deus percebeu nela esse grande amor. Nós precisamos pedir amor a Deus, pedir para que a Virgem Maria nos ajude a ter esse amor por Deus, aprender com ela, tanto as virtudes, como os sacrifícios, as orações, né? Os pedidos e as súplicas. Nós precisamos aprender com a Virgem Maria. Precisamos imitar a nossa mãezinha. Então, com afeto e fervor, ela repetia diante de Deus as súplicas dos profetas para que mandasse o Redentor. E aí Deus não achou virgem mais santa e perfeita que ela, nem lugar mais digno para sua morada, ao que seu sacrossanto seio.
E também São Bernardo e Santo Antônio afirmam que, para ser eleita e destinada à dignidade de Mãe de Deus, devia a Santíssima Virgem possuir uma perfeição tão grande e consumada que nela excedesse todas as outras criaturas. Ela excede todas as outras criaturas na perfeição, né? E essa perfeição não foi alcançada de graça, não foi dada a ela sem a parte dela, sem a parte do amor, do esforço, da oração, como a gente viu, revelado por ela própria. Então, Deus tem que achar abertura no coração para dar as graças, né? Na aparição da Virgem Nossa Senhora das Graças, a Santa Teresinha, Santa Catarina pergunta: por que tem raios mais apagados? E Nossa Senhora diz: são as graças que não me pedem. As pessoas não estão pedindo as graças. Nós não estamos pedindo as graças que Deus quer dar. Se não houver abertura, não há uma invasão por Deus. Deus não invade ninguém. Precisa haver essa abertura. Nossa Senhora era completamente aberta ao Espírito Santo desde menina. Peçamos essa graça também para os nossos filhos, né? Que coisa mais linda. Na infância, conhecer Jesus, conhecer o Espírito Santo, né? Assim como Nossa Senhora, ainda menina, apresentou-se no templo e se ofereceu totalmente a Deus, apresentemo-nos também a ela sem reservas e peçamos-lhe que nos ofereça a Deus. Façamos como ela, gente. Ela pedia para ser a serva da Mãe de Deus. E agora nós devemos pedir a Deus para sermos servos dela, né? Devemos pedir que apresentemos-nos a ela, né? Peçamos a ela para sermos seus servos. Certamente Deus não rejeitará a sua oferta, a oferta dela, da Virgem Maria, já que vem pelas mãos daquela que foi templo vivo do Espírito Santo, as delícias de seu Senhor e a mãe eleita do Verbo eterno. Quem se exalta será humilhado, quem se humilha será exaltado, repetiu várias vezes o Senhor. Logo que Deus determinou fazer-se homem para redimir o homem decaído e assim manifestar ao mundo sua misericórdia infinita, certamente buscava entre todas as mulheres aquela que fosse a mais santa e humilde para ser sua mãe. Como diz o livro dos Cânticos, há um sem número de virgens a meu serviço, mas uma só é a minha pomba, a minha eleita. Cânticos dos Cânticos. Então, isso aqui já era uma profecia, né? Há um sem número de virgens a meu serviço, mas uma só é a minha pomba, a minha eleita, aquela que maior amor teve para com Deus. Foi por sua imensa humildade que Deus tanto exaltou Maria, e a própria Virgem diz no seu canto, porque olhou para a humildade de sua serva. Vamos parar por aqui e ter no nosso coração essas palavras, meditá-las. Peçamos todos os dias para sermos escravos, servos desta Virgem tão perfeita e que perto dela possamos aprender dela a humildade em primeiro lugar, o amor e tudo aquilo que ela teve para com Deus, de abertura, de disponibilidade. Peçamos a ela para nos ensinar, né? Como servos, como servas, como escravos, né? Era isso que os bons senhores faziam com seus escravos, ensinavam boas coisas. Nossa Senhora é a melhor de todas as senhoras. Não tenhamos medo de ser escravos dela, essa palavra nos traz um medo, mas não com a Virgem Maria. A escravidão da Virgem Maria é a libertação. É a libertação das coisas materiais que nos prendem de estar perto de Deus. Então, sejamos abertos a isso.